detalhadamente sobre motivação e emoção. E aí, gente, vamos fazer um paralelo, quando a gente estiver estudando aqui, em relação a estudar para concurso público. O que está motivando vocês a estudar para concurso público, a passar? É o status? É o dinheiro? É a estabilidade? É tudo isso junto? Enfim, né? Tá aí uma coisa para a gente refletir, tá bom? E o que é a motivação? Motivação refere-se ao processo que inicia, direciona e mantém um comportamento para atingir objetivos específicos. Então, motivação é aquilo que te faz querer atingir algum objetivo. E aí pode ser qualquer coisa. Sei lá, você quer emagrecer. Então, teu objetivo é emagrecer, então vai levar você a fazer dieta, a fazer exercícios, a se disciplinar melhor em relação à hora de comer e tudo mais, a escolher lugares aonde você vai. Então, isso aí vai afetar uma série de coisas. Sua motivação é passar no concurso público. Então, isso vai influenciar na sua rotina diária, no que você vai fazer nos finais de semana, como você vai se dedicar. Por exemplo, nesse sábado, vocês optaram por, ao invés de estar indo para a praia ou para um piquenique, como eu falei com a família. Gente, eu adoro piquenique, tá? Eu não sei se vocês fazem ou não, eu adoro piquenique, né? Não precisa fazer um churrasco, leva uma garrafa de vinho. Então, é a dica aí para estudar. Já estudei muito em piquenique, tá? Leva um livro, ou chama aí alguém que vocês gostam para estudar junto, e aí leva uma garrafa de vinho, alguma coisa gostosa para comer, um salame, um pedacinho de pão, joga ali um paninho no chão, ou senta numa mesa, que às vezes o lugar tem mesa, enquanto vocês estão conversando, comendo algo ao ar livre, vocês vão conversando. Fica aí a dica. Eu aprendo muito mais assim, tá? Mas vamos lá. Então, quer dizer, isso aí, né, esse piquenique estaria sendo motivado por passar no concurso público, por exemplo, né? Então, ela vai direcionar, né? Ela pode ser impulsionada por necessidades biológicas, como fome ou sede. Então, por exemplo, ela pode desde, né, o meu objetivo é comer, porque se eu não comer eu vou morrer. Meu objetivo é sair da água. Por quê? Porque senão eu vou morrer congelado. Então, há uma motivação ali, mas essa motivação está sendo influenciada por uma questão biológica prática ali na hora, né? Ou por objetivos mais complexos, como a realização pessoal. No caso aqui, passar num concurso público é um objetivo bem mais complexo e pessoal de cada um de vocês, tá? Extremamente válido, mas bem mais complexo, né? O sucesso profissional, ter um bom relacionamento, casar com um homem ideal, viajar para Nova York, conhecer a Europa, tudo isso são objetivos que geram essa motivação, né? E aí vamos estudar algumas das teorias mais famosas de motivação. Todos vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow? Eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar, mas quem não ouviu falar, vai ouvir falar agora, tá? Então, a pirâmide de Maslow é uma das teorias da motivação. Né? E como é que funciona, né? Proposta por Abraham Maslow, e pode ser que caia na prova, inclusive, comentando sobre Abraham Maslow, né? Normalmente vai falar sobre a pirâmide de Maslow, né? Mas pode cair uma questão fazendo referência a Maslow, né? Então, qual é a teoria dele em relação à motivação? Ele sugere que as necessidades humanas estão organizadas em hierarquias, desde as necessidades básicas, como alimentação e abrigo, até as necessidades mais elevadas, como a autorrealização, tá? Então, qual é a ideia de Maslow? A ideia de Maslow é o seguinte: para você ter, por exemplo, para vocês que estão tendo a motivação complexa de passar num concurso público, é porque vocês já tiveram as suas necessidades mais básicas alcançadas. Então, segundo Maslow, nenhuma de vocês aqui passa fome, nenhuma de vocês se sente insegura quanto ao local onde mora, nenhuma de vocês sente a falta de ter outras pessoas em volta. Porque essas são necessidades mais básicas que estão na base dessa pirâmide e vocês já supriram. Então, seria mais ou menos assim. Primeiro, você precisa suprir as suas necessidades fisiológicas. Então, você não vai ter nenhum objetivo de estudar para concurso público, você não vai nem conseguir se controlar ou ter cabeça para isso se você vive com fome, se você vive com frio, se a sua vida é literalmente ameaçada. Então, primeiro, você tem que suprir as suas necessidades fisiológicas, que é, por exemplo, a necessidade de alimentação, por exemplo. Aí tá, agora você consegue se alimentar, você sabe onde tem alimento, você consegue se alimentar com uma certa frequência. Então, essa necessidade já foi atingida.
a partir de agora, sua motivação passa a ser as necessidades de segurança. Ou seja, morar num lugar onde você possa se sentir tranquila, possa se sentir segura, num lugar que tem um bom teto, onde você pode entrar em casa e falar, agora eu estou em casa, eu estou protegida. Infelizmente, no Rio de Janeiro, tem gente que mora na sua própria casa e não tem essa necessidade básica garantida. Apesar de morar na sua casa, tem medo. Eu acredito que não seja o caso de nenhuma de vocês aqui, mas eu sei de pessoas que moram na sua casa, mas podem ser invadidas a qualquer momento. Então, não sentem essa necessidade básica atingida. Aí depois vem as necessidades sociais. Quais são as necessidades sociais? Ter pessoas próximas a você, ter pessoas que te deem um apoio, te garantam algum tipo de segurança na sua vida. Depois a gente tem as necessidades de estima, você ter a sua autoestima, você se sentir bem com você mesmo, isso é uma necessidade. E aí, no final, a gente tem a necessidade de autorrealização, de vocês se sentirem realizados com as pessoas com quem vocês são, as pessoas que vocês são hoje, e se sentirem realizados com as coisas que vocês fazem. Tá? Inclusive, tem gente, né, que acrescenta isso a necessidade de autotranscendência. Seria, depois que você alcançou todas as necessidades, você passa a ter a necessidade de algo maior. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Existe uma divindade? Tudo mais. Seria a necessidade de autotranscendência. Tá? Mas isso aí veio depois de Maslow, né, essa ideia de autotranscendência. E para Maslow mesmo é até a autorrealização. Tá? Aí a gente tem a teoria de Vroom. Qual é a teoria de Vroom? Desenvolvida por Viktor Vroom, essa teoria enfatiza a relação entre o esforço, desempenho e recompensa, sugerindo que as pessoas são motivadas a agir com base na expectativa de alcançar resultados desejados. Então, enquanto Maslow falava que nós, para motivação, nós temos essa hierarquia de motivação, então, para a gente ter uma motivação, um objetivo, a gente precisa suprir a determinada necessidade, né? E assim a gente vai subindo na hierarquia daquela pirâmide. Para o Viktor Vroom, o que nos motiva é a ideia de que a gente vai ter uma recompensa no final de tudo. Então, não importa o que você está fazendo. Você está querendo emagrecer? Porque você vai ter uma recompensa no final do emagrecimento. Você está querendo passar no concurso público? Porque você vai ter uma recompensa depois que você passar no concurso público, né? Aí aqui está um exemplo, né? Trabalhar até tarde, né? Aí desempenho. Qual é o objetivo aqui? Bater a meta, né? Então, o seu objetivo é bater a meta. Por quê? Porque o resultado é uma recompensa. É você ter um bônus, uma premiação. Tá? Inclusive, tá? Só para vocês terem uma ideia, a teoria de Vroom, né, da motivação de Vroom, está intrinsecamente ligado à questão filosófica do sentido da vida. Como assim? Vou explicar rapidamente aqui para vocês, tá? Claro que todo mundo pensa, né, ou reflete sobre qual seria o verdadeiro sentido da vida, tá? E aí a gente tem várias hipóteses, várias teorias. A religião, todas as religiões nos dão uma ideia do que seria o sentido da vida. Se você é espírita, o sentido da vida é você evoluir enquanto pessoa. Se você for católico, o objetivo da vida é você cumprir todos os sacramentos, né, e não ter pecado nenhum. Se você for evangélico, o seu objetivo é aceitar Jesus Cristo como seu único salvador, e assim por diante. Cada religião tem o seu sentido. Mas você ainda tem que ter o seu sentido próprio. E aí, Vroom, quando ele fala dessa ideia de recompensa, ele diz o seguinte, tá? Seria mais ou menos assim. Vamos imaginar, tá? Rapidamente, uma ideia aqui. Vamos pegar alguém aqui, a Rita de Cássia, tá? A Rita de Cássia tem dois caminhos para seguir. Um caminho que é um caminho maravilhoso, um caminho onde todo mundo é muito legal, onde ela vai ter abundância em comida, em bebida, em prazeres, em tudo. Tá? Conhecimentos, coisas interessantes, tá? E um outro caminho onde tudo vai ser difícil. Né? Segundo a teoria da motivação de Vroom, se a Rita de Cássia pegar o caminho de prazeres, o caminho de conhecimentos, o caminho onde tudo é agradável, a temperatura lá é agradável, é 20 graus ou 23 graus o tempo todo. Então não quer frio nem calor, é gostoso, as pessoas são muito legais. Ela não vai se sentir motivada a pensar num sentido da vida. Por quê? Porque ali está tudo bem. Então não precisa pensar num sentido para as coisas. Ela não precisa pensar para onde ela vai chegar. Ela não interessa aonde aquela estrada vai levar no final.
O simples fato de andar pelaquela estrada já é bom pra caramba, já é muito legal. Já se ela pegar outra estrada, vamos pegar que aquela estrada é suja, horrível, ela se sente insegura, tudo escuro, tem tiros de vez em quando, ela não pode confiar nas pessoas, ela se machuca andando naquela estrada. O que vai motivar a Rita a continuar andando nessa estrada? É a ideia de que no final daquela estrada tem alguma coisa boa. Estão entendendo? Então, a promessa de algo bom no final daquela estrada que vai dar ela o sentido da vida. E aí, muitas vezes, as religiões acabam preenchendo bem esse papel, né? A vida após a morte, uma reencarnação melhor, a evolução. Então, quer dizer, a minha vida é muito ruim em tudo. Mas no final da vida eu vou ter essa recompensa aqui, que vai ser... Né? Eu estou falando da religião, mas pode ser a aposentadoria, pode ser... Você está sofrendo juntando dinheiro agora, mas você tem a ideia de que no final você vai poder desfrutar daquele dinheiro todo que você está juntando, igual um miserável agora, né? E tem um ditado que diz, né? O miserável é aquele que vive a vida inteira pobre para morrer rico. Né? Enfim... Então, só para vocês pegarem, né? Por quê? Por que isso se encaixa com a teoria de Vroom, de Victor Vroom? Porque a ideia dele é que o que nos motiva é a ideia de recompensa no final. E é isso que vai fazer a gente até sofrer agora, né? De certa forma, todos vocês aqui estão se sacrificando nesse sábado para estudar. Por quê? Porque vocês aguardam uma recompensa maior no futuro. Né? E essa recompensa é o passar a ser contemplado no concurso público, que eu espero que todos vocês consigam, tá? Teoria da autodeterminação de Deci e Ryan. Então, o que seria isso? Essa teoria destaca a importância da autonomia, competência e conexão social na motivação humana. A argumentação de que as pessoas são naturalmente orientadas para o crescimento e o autodesenvolvimento, tá? Deci e Ryan, nesse ponto aqui, eu acho que eles são os mais otimistas de todos os outros teóricos. Porque, segundo eles, você, Mônica, você, Rita, você, Eliane, você, Aline, Jéssica, Lorena e Michele, todas vocês nasceram para melhorar, para querer um melhor desempenho, para se tornarem a melhor versão de vocês mesmas. E isso, segundo Deci e Ryan, é uma coisa intrínseca de vocês. Vocês já nasceram querendo ser melhores do que vocês são hoje. É uma teoria da motivação. E isso faria com que vocês se motivem a querer crescer naturalmente. Né? Então, quais são os pilares, né, da teoria da autodeterminação e preparação? Primeiro, a competência, é que vocês querem se sentir capazes para isso. Então, o que vocês estão fazendo aqui, estudando para o concurso público agora? Né? Vocês querem ser capazes de serem aprovados, de passarem. E como é que vocês estão fazendo isso? Estudando, fazendo exercícios de provas, né? E vão fazer, porque eu mandei para vocês, e eu quero que vocês façam, e podem me perguntar. Gente, podem me perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Pode ser que eu não responda na hora, mas eu sempre vou olhar ali e responder, tá bom? Sei lá, tô atendendo. Na hora que eu tiver um intervalo, eu vou ali, olho e respondo para vocês, tá? Com o maior carinho. Então, essa competência, vocês precisam adquirir essa competência, esse know-how, esse conhecimento. Segundo, relação social, né? As relações afetivas com o próximo. Como assim? Gente, ninguém vive sozinho. Então, todos vocês aqui, com certeza, têm uma família por trás. Para vocês estarem estudando aqui, talvez o seu marido que esteja fazendo o almoço, eu espero, ou a sua mãe que está cuidando dos seus filhos agora. Enfim, então, a relação pessoal é importante também, né? E a autonomia. Né? Você se sentir na origem das suas ações, você entender que você consegue controlar, determinar e organizar as suas ações, como a hora que você vai estudar, que curso você vai escolher para estar estudando, para estar estudando para concurso público. Beleza? Então, essa é a teoria da autodeterminação de Deci e Ryan. Beleza? Aí, agora que a gente falou de motivação, vamos entender o que é a emoção. Beleza? Emoção. O que é emoção? Emoção refere-se a estados afetivos complexos que envolvem reações fisiológicas, cognitivas e comportamentais a estímulos internos ou externos. Né? Porque, veja bem, a emoção ela pode ter a ver com o estímulo interno ou externo. Como é o estímulo externo? Tá? Se, por exemplo, né, vocês estão me ouvindo aqui, vocês estão me vendo, né, a minha imagem aqui agora. Mas se de repente eu apareço atrás, ó, vamos pegar aqui a Eliane. Eliane, se eu apareço atrás de você falando BUM!
Você está me vendo aqui na câmera, né? Mas eu não sei que bairro você mora. Mas, cara, você vai pular da cadeira. Caramba, quando você apareceu aqui, né? Essa é uma emoção externa que eu gerei em você. Né? É o susto, é o inesperado. Mas, de repente, enquanto você está assistindo a minha aula, espero que isso não esteja acontecendo, mas você começa a ver um monte de latinha vazia de cerveja rolando para onde você está estudando. Você vê lá longe que o teu marido está bebendo tudo quanto é cerveja, não está ligando para nada, para casa nem nada. Né? Não é exatamente o que vai fazer você se sentir mal, não é exatamente o que ele está fazendo, mas o que você pensa disso. E isso pode despertar uma emoção. Sendo um pouquinho mais complexo, às vezes um gatilho, uma coisa que, por exemplo, para uma pessoa pode não ser um gatilho, tipo uma mãe brigando com o filho numa praça. Algumas pessoas podem passar por aquilo e não sentir nada, mas digamos que você, quando criança, né, sua mãe brigava muito contigo, você se sentia muito mal. Aquilo ali, aquela cena vai te ativar uma série de gatilhos e vai levar você a emoções muito desconfortáveis. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, reações fisiológicas, né? Não, são reações fisiológicas, mas ao mesmo tempo podem ser internas como externas, tá? As emoções podem variar em intensidade e duração. Por exemplo, o susto. Normalmente, gente, o susto, apesar de ser uma emoção, dura segundos. E pronto, acabou. Né? Você sente adrenalina, tudo mais, mas logo passou. Então, dura segundos. Enquanto que a emoção pode durar até dias, dependendo do impacto do que aconteceu. Aí, no caso, né, a emoção de ter sido assaltado, de ter sobrevivido a alguma coisa, essa emoção pode durar por muito mais tempo. Né? E desempenha um papel fundamental na regulação do comportamento e na adaptação do ambiente. Primeiro, a emoção é importantíssima para a gente poder se adaptar ao ambiente. Tá? É por isso que, inclusive, a emoção é que ajuda a gente a fazer os julgamentos das coisas. Né? Ela é um ponto principal para a gente conseguir julgar as coisas. Inclusive, por isso que existe sim, tá, gente? Um estudo para ensinar inteligências artificiais a terem emoção. Porque se as inteligências artificiais tiverem emoção, elas vão ter um critério de decisão muito mais sofisticado do que eles têm agora. Tá? Porque a decisão deles é através de algoritmo. Quando você tem uma emoção, você consegue decidir coisas mais complexas, como questões raciais, de preconceito, de sentimento, de idade, de emoção, coisas que são importantes para tomar uma decisão que a máquina não consegue fazer. Mas aí entra aquela questão, né? E se as máquinas estiverem sentindo coisas e elas sentirem raiva de você? E aí? Bom, isso é uma discussão para outra coisa, só levantei a bola aqui para vocês. Mas a emoção é, sim, importante para a gente poder estar se adaptando ao meio. Né? E a gente vai mudando essas emoções à medida que a gente vai vivendo. Né? Agora vamos falar sobre as principais teorias da emoção. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós temos a teoria de James Lange, né? Proposta por William James e Carl Lange. Né? Essa teoria sugere que as emoções são causadas por mudanças fisiológicas no corpo e que interpretamos como essas mudanças como emoções. Então, para James Lange, né? Essa teoria de James Lange, né? Para William James e Carl Lange, as emoções elas são muito mais fisiológicas. Então, seria mais ou menos assim. Você começa a ter adrenalina no corpo. Então, você vai interpretar aquilo como uma emoção. Né? Raiva, alegria, ansiedade, seja lá o que for. Você tem a liberação de cortisol no corpo. E aí o que acontece? O coração bateu mais forte. Você teve uma reação fisiológica. E aí você vai interpretar isso como ansiedade, estresse, angústia. Você teve dopamina liberada no corpo. Então você vai interpretar aquilo como sexo, prazer, tesão, paixão, e assim por diante, tá? Então, né, a teoria de James Lange, né, é a ideia de que, fisiologicamente falando, as emoções são a forma como a gente interpreta essas reações fisiológicas. Então, existe uma reação fisiológica e a nossa mente vai interpretar de alguma forma, e aí a gente tem a emoção. Beleza?